Oi, gente, como que vocês estão? Aqui tá bem frio. A minha terra, Belo Horizonte. Au. Ó, vamos lá. Hoje quem vai contar da sua experiência é a Vicky. A Vicky foi pra Escócia. Escócia super diferente aí, ó. Mais uma dica pra você que tá querendo estudar inglês na Europa. Então ela foi pra Escócia, estudou inglês lá. Vai contar um pouquinho da experiência dela, como que foi. E aí vão ser algumas perguntas para você que tá aí indo também para esse destino ou que pretende estudar inglês. Então ela vai responder as minhas perguntas, que são dúvidas que eu tenho certeza que todos os intercambistas têm dúvidas, né? Principalmente para quem estiver indo para esse mesmo destino. Então, Vicky, se apresenta um pouquinho pra gente e depois eu te faço as perguntas. Oi, gente, eu sou a Vicky, eu sou amiga da Tati há muitos anos e ela me fez um convite para eu contar para vocês um pouco sobre como foi minha experiência de intercâmbio. Na verdade, foram várias coisas que eu fiz, não foi só um intercâmbio. Eu fui para a Europa e eu fiz viagens, eu fiz um intercâmbio, conheci muita gente e eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu tinha 21, eu fui em dezembro e voltei em janeiro, foram quase 2 meses, foi 1 mês e 3 semanas. E eu vou contar tudo que eu consegui lembrar, que eu puder contar aqui pra vocês. A primeira pergunta é para saber o que te levou a escolher a Escócia. O que me levou a escolher a Escócia? Eu queria muito fazer um intercâmbio para algum lugar que falasse inglês e eu não queria ir para os Estados Unidos. E também tive um pouco de receio de ir para a Austrália, por ser muito longe, era um pouco mais caro e tudo mais, então eu já cortei também. E aí eu gosto muito da Europa, tenho muito apreço. E aí eu queria algum lugar da Europa e eu podia ir para Malta, na Itália, ou eu podia ir para o Reino Unido. Em Malta, na Itália, é mais barato, mas eu fiquei um pouco receosa ainda porque eu fiquei com medo de eu acabar não aprendendo tanto inglês e acabar saindo muito. E Malta tem uma característica mais verão, então eu não queria ir, porque eu acho que eu ia aproveitar tanto no inverno também. E aí eu tinha a opção Irlanda, Inglaterra ou Escócia. A Irlanda tem muito brasileiro, então eu acho que eu ia acabar conversando mais em português que qualquer outra coisa. Na Inglaterra é muito caro, então a Escócia foi minha melhor opção. E também porque as pessoas são muito simpáticas, assim. Eu vou contar um pouquinho mais depois sobre isso, mas a recomendação que me fizeram era que a cultura era um pouco mais tranquila, as pessoas eram mais simpáticas do que aquele estereótipo do inglês, né, ser muito frio. A segunda pergunta é para saber qual cidade você ficou, o que você mais gostou da cidade e o que você achou de ficar lá, se você gostou ou não gostou. Eu escolhi Edimburgo, eu podia ir para Glasgow ou para Edimburgo pela agência que eu olhei. E eu levantei prós e contras junto com a agência e escolhi Edimburgo por causa disso. É uma cidade pequena, eu gostei muito disso, porque qualquer lugar que eu queria ir, em 20 minutos eu estava lá. Seja de ônibus ou a pé, qualquer lugar a pé também, em 20 minutos eu quase cruzava a cidade. Então era muito bom por causa disso. Eu fui em muitos lugares diferentes e sem medo de ser feliz, é muito seguro. E é muito tranquilo de andar, a maioria das coisas são planas. Como estava friozinho, estava mais agradável, apesar de que estava muito sol, então isso também foi bom, deu uma equilibrada. Mas qualquer lugar que eu queria ir, eu estava pertinho e, enfim, gostei de tudo da cidade. Eu só não sei se moraria por muito mais tempo, assim, pra minha vida inteira. Eu gostei muito da cidade para aquela experiência, mas eu ainda não sei se é o meu lugar dos meus sonhos. Eu teria que ir em outras estações do ano para eu ver como é que é, porque era no inverno, estava bem vazio, muito menos turístico, eu não sei como seria em outras estações. E acho que em agosto tem um festival lá, que a cidade ficou muito cheia, as coisas ficam muito caras, então também não valeria tanto a pena, eu acho. Acho que a melhor época para ir é no inverno e fica muito agradável, não fica aquele friozão europeu como fica em outras cidades. Na mesma época, né, e por incrível que pareça, Edimburgo é mais para cima, mas fica muito mais agradável. O tempo fica bonito a maioria das vezes, eu não peguei muita chuva, não teve neve, então foi ótimo, foi perfeito. A terceira pergunta é para saber qual foi e o que você achou da escola de inglês que você escolheu. Lá na Escócia eu fui pra CES, eu não sei exatamente o que significa CES, não lembro mais, mas é uma escola que tem outras unidades em outras cidades e outros países. Tem como você fazer um mini intercâmbio assim, de uma semana em um lugar e uma semana em outro na mesma escola, só com unidades diferentes.
Foi recomendação da agência e eu gostei muito. Era uma escola pequena, por ser no inverno também estava mais vazio, então a turma mais cheia que eu peguei tinha 10 pessoas, 15 pessoas eu acho, mas a maioria das vezes estava vazia, com 4 ou 5 pessoas. Isso era muito bom, porque você consegue tirar a dúvida mais fácil com o professor daquilo que você está questionando, enfim, é muito mais tranquilo, você fica muito mais à vontade, cria uma conexão melhor com o professor. Então eu gostei muito disso e eu fiquei no nível B2, porque eu fui com inglês B1 e lá eu fiquei na turma do B2. Eu não cheguei a fazer outra prova depois que eu voltei, então eu até queria ter feito, mas pandemia, mas enfim. Eu gostei muito, muito mesmo da escola, eu recomendaria ela super. Eu tô até com o certificado aqui. A quarta pergunta, uma pergunta super importante que todo mundo faz, esse tipo de pergunta, né? Quantos euros levar para se sustentar durante um mês? Dinheiro, né? Quanto que eu levei? Então, quando eu fui fechar o pacote do intercâmbio, o pessoal da agência me falou para eu levar 1.000 libras, mas eu achei que era muito e que eu dava conta de gastar menos. Então eu fui com essa meta já, eu saí, eu acho que eu tava com 300 libras, depois meus pais me mandaram mais 300, não tenho certeza se foi isso também. Mas eu fazia compra na Tesco, que era perto da minha acomodação, e aí eu procurava as coisas que estavam para vencer, porque eles dão super desconto nessas coisas, e as coisas estão muito boas ainda, então vale muito a pena. Então eu comprava as coisas na Tesco, economizava muito. Passeios caros eu não fiz quase nenhum, tipo, até pra sair à noite. Eu ia mais pra pub e tal, eu não saía pra comer, então o que eu gastava de bebida era muito pouco também, porque a cerveja lá era muito barata, quando eu procurava uns pubs mais baratos, obviamente, e alguns lugares têm desconto para estudante, até para bebida, então isso foi muito bom. Mesmo eu sendo estudante do Brasil, eles me deram o desconto. Eu não sei se teria dado desconto por ser estudante da escola de inglês, mas por ser uma universitária, eles, mesmo sendo do Brasil, eles me deram desconto. Então, assim, metade do preço, algumas coisas. Então, até as saídas eu economizava muito, isso valia muito a pena. Então, eu acho que eu gastei uns 600 libras no mês, talvez um pouco menos. Teria sobrado um pouquinho, só que a gente acaba e compra coisa para as pessoas, para a família, para os amigos. E eu precisei comprar uma mala, depois eu conto também melhor sobre isso. E que foi um pouquinho caro, mas, assim, eu precisava. A quinta pergunta é: o que você achou dos nativos e como foi se comunicar com eles, né? Se foi amigável, se foi difícil, como que foi? Os nativos, assim, eu conheci poucos, por incrível que pareça, porque em Edimburgo tem muita gente de vários lugares diferentes, então até meus professores, acho que metade deles era inglês, a outra metade era escocês, então eu conheci pouca gente escocesa, pra ser sincera. Mas as pessoas que moram lá, de modo geral, elas são muito receptivas, é muito diferente da Inglaterra. As pessoas são muito mais abertas, muito mais solícitas quando você tem uma dúvida, quando você precisa de alguma ajuda e tudo mais. Então foi muito tranquilo. Os escoceses que eu conheci foram super simpáticos também. Então minha chegada lá, me sentir à vontade lá foi muito fácil mesmo. E eles sabiam que eu era uma estrangeira e me tratavam super bem, assim, né? Se eu não sabia me comunicar da forma correta em inglês, não teve nenhum problema. Eles tentavam se fazer entendíveis e conseguir me compreender também. Então, isso foi muito tranquilo, isso foi muito bom. Já para me comunicar, como eu já estava com inglês intermediário, né? Não foi um problema muito grande, não. Assim, claro que eu cometi alguns deslizes e tudo mais, eles me corrigiam. De uma forma muito tranquila, não foi uma correção de uma forma grosseira, foi tranquilo. Mas me comunicava muito fácil, acho que eu me abri muito também, isso foi muito bom. Tipo, já que se eles não vão me entender ou não, eu vou tentar me comunicar. Isso é muito bom, então eu melhorei muito no inglês, claro. Não só na escola, mas também na comunicação do dia a dia, porque, como eu falei, eu escolhi porque eu não queria ter contato com brasileiro para praticar mesmo. E aí lá eu morava com uma francesa, que também estava de intercâmbio, e um suíço que também falava francês. Então, no final das contas, era uma panelinha de gente que falava francês e eu. E eles tentavam se fazer compreendidos e tentar me compreender, então isso era muito bom. E uma coisa que foi um problema, que é uma dica, assim, é que os nossos erros do brasileiro no inglês
são os mesmos erros que o francês comete, que o espanhol comete, porque a gente tenta trazer para a estrutura da linguagem latina, eu acho. Então, quando a gente organiza as frases de uma forma errada e eles compreendem, é porque eles também estão organizando a frase de uma forma errada. Então, no final das contas, era um inglês, assim, inventado que a gente estava conversando na acomodação com os outros dois franceses, né? Mas, assim, cheio de erro. Então, a gente precisava se policiar, porque senão virava quase um dialeto, assim, dos intercambistas latinos. A sexta pergunta é: como que foi ir pra lá no inverno, naquele inverno europeu gelado? Conta pra gente e deixa uma dica também pra pessoa que tá indo, né, sentir menos frio. Se você tiver uma dica boa, deixa aí pra gente. Sobre o inverno, acho que não foi um problema pra mim, não tava tão frio. Eu cheguei para outros países, né, na mesma viagem, que tava muito mais frio, que nevou, que choveu horrores, mas em Edimburgo tava muito tranquilo, não tava chovendo muito, acho que eu peguei uns 4 vezes de chuva só. Mas outros dias tava um sol lindo, então você sai com uma roupa confortável e vai andando, vai esquentando, o sol vai esquentando junto, então isso é muito tranquilo. A única coisa é levar um trem desse, porque a boca racha toda, então isso eu precisava lembrar de sempre levar comigo, né? Mas isso era muito tranquilo. Eu cheguei a usar roupa térmica, acho que na primeira semana e tal, mas eu percebi que não estava precisando, então eu usava uma calça jeans, um tricôzinho e um casacão, às vezes um cachecol, dependia de como estava a temperatura, mas era muito tranquilo, assim, acho que eu não senti frio, adaptei muito fácil. Na Escócia acho que não faz tanto frio quanto faz em alguns outros países, apesar dele ser mais ao norte, né? Mas enfim, não peguei neve, peguei pouca chuva, a temperatura estava ótima, foi tudo muito bom. E o melhor de tudo é que estava vazio. Por causa de ser inverno, eles não viajam tanto, assim, né? Não viajam por aí, não é as férias deles. Então, foi tudo ótimo, foi tudo perfeito. Dia de inverno, eu adorei. A sétima pergunta é: como se planejar para fazer intercâmbio na Escócia? Meu planejamento foi, assim, de levar muita documentação certinha, para não ter nenhum problema. Porque eu ia entrar na Europa, passear lá, e depois eu ia ter que entrar no Reino Unido. Acho que a Tati já explicou sobre isso, qualquer coisa ela vai ter que fazer um vídeo explicando, porque eu não sei explicar. Mas aí a agência me deu uma pastinha, e nessa pastinha eu tinha tudo que eu precisava. Então eu coloquei vários papeizinhos, aqui tá até separadinho, mas cada bolsinho tava de um jeito, para ficar fácil de mostrar na alfândega. Tudo que eu precisava mostrar. Então tem a carta de aceite da escola, tem as informações sobre a acomodação que eu ia ficar, tem as informações da escola, tipo, 3 coisas só da escola e da acomodação. Tem meu seguro, o formulário do seguro, então eu já deixava o formulário impresso, caso eu precisasse, assim, de última hora já estava impresso, onde é que eu ia imprimir o negócio, sem saber, assim, caso eu precisasse. Não precisei de seguro. Eu levei um documento do meu pai, porque pode acontecer das pessoas perguntarem como você vai sustentar lá. Então, se eu falasse, meu pai vai transferir o dinheiro pra mim, eles vão falar, tá, e seu pai tem dinheiro pra transferir pra você? Então, eu tinha as informações do meu pai, eles podiam baixar em qualquer internet da vida, eles iam achar qualquer informação do meu pai, e que ele poderia me mandar dinheiro caso eu precisasse de mais. Levei as passagens, tipo, as coisas todas impressas, pra mostrar que eu ia e que eu voltaria pro Brasil, então isso foi bom. Acho que eu não precisava levar as passagens que eu ia passar por dentro da Europa, isso eu não me preocupei muito, eu só me preocupei na ida e na volta do Brasil. E acho que é só isso, isso é outra coisa, vou contar depois. E aí levei passaporte, levei dinheiro, tanto libra quanto euro, eu já levei um pouquinho tirado, porque a gente nunca sabe quanto que a gente vai conseguir tirar dinheiro no cartão. Então essas coisas foram as coisas principais para planejar para levar. E sobre mala, eu recomendo que leve pouca coisa. Eu levei muito tricô que eu ia usar por baixo e acabei usando tipo uns 2. Eu usava um, lavava, enfim. Não precisa levar muito disso, mas eu levei um casaco só e senti falta de comprar outro, porque os casacos sim dá vontade de variar. Então, pouca calça, pouca camiseta, 2 casacos resolvem e os 3 sapatos, uma bota, um tênis e um chinelo. Acabava que quando eu saía à noite eu usava bota, então isso é tranquilo, mas pra quem sentir falta de usar um sapato mais arrumadinho, pode ser que leve. Mas como eu fazia tudo a pé, até mesmo pra sair à noite, eu usava bota mesmo, eu não levei nenhum sapato de salto, nenhuma roupa chique, nada. Mas eu sempre levo, em qualquer viagem que eu vou, eu levo biquíni e casaco.
Não importa se estou indo pra praia, se estou indo pra neve, eu levo biquíni e casaco, porque pode ser que a gente precise. Eu precisei do maiô que eu levei depois, mas não foi na Escócia que eu precisei, foi em outro momento da viagem, quando eu fui rodar pela Europa. A 8ª pergunta, você passou por algum perrengue por lá? Dos meus perrengues, foram perrengues complicados, mas assim, foi resolvível, não foi nada que era impossível de resolver. Mas é porque foi um atrás do outro, e aí que complicou minha vida. Porque eu não cheguei direto no Reino Unido, né? Eu saí do Brasil, fui pra Veneza, e em Veneza aconteceram as 3 coisas. A primeira foi que eu cheguei, minha mala estava quebrada, a rodinha tinha quebrado, mas eu cheguei muito tarde, eu estava exausta, porque o voo atrasou, o voo é longo, eu tava, enfim, cansada com frio, doida para chegar no meu hotel logo. Então eu não conseguia achar onde que eu procurava o reembolso pela rodinha quebrada. Até aí tudo bem, eu conseguiria andar com a rodinha quebrada se fosse em qualquer lugar, menos Veneza. Porque Veneza você não tem carro, você tem que andar a pé. Então, passar por Veneza com a rodinha quebrada foi um perrenguinho, foi um perrengue chique, mas foi tranquilo. Carregar mala, enfim, pesado, mas vai, né? Fazer o quê? E aí eu só fui trocar essa mala em Edimburgo, então eu passei dezembro inteiro com a mala quebrada pra todo lugar que eu ia, era a mala quebrada. Superei. Mas em Veneza aconteceram outras coisas. Em uma das vezes que eu tava andando pelas ruínas, enfim, é tudo muito fechadinho, é muito fácil se perder, isso acontece com todo mundo. Eu tava com uma mochila e com uma doleira. Na doleira tava meu passaporte, todo o meu dinheiro e um dos meus cartões. E na minha bolsa, na minha mochila, tava a garrafinha de água, uma bolsinha com o batonzinho, um creminho hidratante, umas coisas assim. E minha carteira que tava, o meu documento de identidade do Brasil, minha carteira de estudante do Brasil, minha carteirinha de estudante do Brasil, 30 euros e o meu cartão, e outro cartão. E aí eu perdi isso, eles roubaram. Eu tava andando, né, toda hora eu parava pra olhar o celular. E toda vez que eu parava, eu distraía. Então alguém deve ter pegado, me tirou só a carteira, tava tudo organizadinho, então a pessoa não vasculhou. Porque do jeito que eu deixei, ficou na mochila, as outras coisas. Então a pessoa tirou só a carteira, ela foi só com essa intenção. E só fui ver depois. E aí fiquei sem todas essas coisas. Por muita sorte, eu tinha deixado, em recomendação da agência, eu tinha deixado meu passaporte na doleira com todo o meu dinheiro. Senão eles tinham levado tudo, e eu não sei o que eu teria feito sem passaporte, sem dinheiro, sem como receber dinheiro também, porque como eu tinha pegado meu cartão também, não tinha como eu receber dinheiro dos meus pais. Então foi, assim, graças a Deus eles pegaram só o que estava naquela carteira, não tive problema nenhum, porque eu estava guardando na minha doleira. E aí eu fui fazer BO, não sei o que está escrito nesse BO, com o inglês que não era tão bom assim, conversando inglês com italiano, também não falava inglês tão bom assim, mas fiz o BO, não consegui nada de volta, mas fiz. Só que outra coisa que aconteceu também foi que eu fui com a tela do meu celular já quebrada pra lá. E tinha muito tempo que ela quebrada, sabe? Eu já tinha aceitado isso. E chegando lá, assim que eu cheguei em Veneza, ele começou a dar uns probleminha. Eu acho que é por causa do frio, da umidade, não sei. Que deve ter entrado dentro do celular, não sei como é que essas coisas funcionam. Sei que ele começou a dar pau. E aí eu não sabia como chegar no lugar pra fazer o BO, não sabia como chegar no lugar certo pra encontrar a turma que eu ia encontrar lá. Então assim, foi uma coisa atrás da outra. E quando eu fui trocar meu celular, a tela do celular, era um domingo em Veneza, assim, onde que eu ia achar um lugar pra trocar a tela do telefone lá, sabe? E aí eu consegui informação, numa loja que eu fui, eu perguntei, eles me sugeriram de ir num shopping lá em Mestre, tipo assim, muito longe, eu demorei muito, acho que foi umas 2 horas de ônibus, que eu cheguei lá, só tinha um quiosque aberto, por sorte, e um quiosque de coisas chinesas e tal, era até chinês que me atendeu, e era 100 euros pra trocar a tela, uma tela ruim. Eles falaram que ele tinha a ruim de 100 euros e a boa de 500 euros. E, obviamente, eu não ia colocar de 500 euros, eu não tinha a menor condição. Então, assim, logo no início da viagem já perdi 30 euros e gastei 100 euros só desses 2 perrengues. E no final das contas tive que comprar mala também, que foi 30 libras, 20 libras, não me lembro. Então, assim, foram gastos que eu não estava esperando e que eu tive que gastar, né? Mas, enfim, foram esses 3 perrengues chiques em Veneza. Não foram tão graves, assim, eu consegui resolver tudo muito fácil. Então, atenção ao passaporte e a todo o dinheiro. Guarda as coisas na doleira, deixa só fora o que você precisar, assim, mais fácil. Mas, assim, você não vai usar o passaporte o tempo inteiro. Guarda ele bonitinho na doleira. E eu usava a doleira até pra dormir quando eu tava sozinha no hostel. Porque, sei lá, vai saber, né?
Então eu tinha medo de perder minhas coisas, enfim. Eu sempre levava pra lá e pra cá. E na carteira também tinha impresso uma cópia do meu passaporte, para caso eu precisasse mostrar para alguém e não ter que tirar o passaporte da doleira, estava impresso. Então é uma outra sugestão que eu dou para se planejar. A nona pergunta é para saber se você conseguiu viajar pela Europa enquanto você estava por lá. Essa parte é boa da minha Eurotrip, porque eu fui já com a intenção de viajar, então foi uma coisa que tipo, eu consegui viajar. Eu já fui com tudo organizado, eu tive medo de não conseguir me organizar lá. Então foram 4 etapas. A primeira parte foi essa Eurotrip, que eu fiz em grupo. Na verdade eu cheguei sozinha em Veneza, fiquei 2 dias sozinha em Veneza, num hotel. Depois eu ia encontrar esse grupo em outro hotel. E era um grupo que teoricamente era para ter gente de todo o mundo e de 18 a 30 anos. Mas no final das contas foi muito australiano, muito mesmo. Acho que assim, 90% do grupo era australiano e mais ou menos da mesma idade. Então foi muito bom, todo mundo ficou muito próximo. Tinha uma brasileira, a Alexia, que ficou muito próxima, óbvio. E tinha um inglês, um americano, um norte-americano e... eu não sei quantos, mas algumas pessoas da Nova Zelândia. Então, no final das contas, virou uma panelona. Foi muito bom. Todo mundo era muito simpático. Eles entenderam que o meu inglês não era tão bom. A Alexia já falava inglês melhor que o meu. Mas todo mundo conseguiu se comunicar muito fácil. Foi muito legal isso. Aí a gente viajou pela Europa. Eles começaram pela Inglaterra, foram descendo. Me encontraram em Veneza. Com outras pessoas também que pegariam a viagem do meio. E aí, de Veneza, a gente foi pra Alemanha. Para Berlim, para Áustria, foi para Viena, para Praga, para Holanda, acho que foi isso. E no final a gente foi para Inglaterra de novo, mas não teria passeio lá, porque o pessoal já tinha passeado por lá. Então é só largar o pessoal lá na Inglaterra. Mas para mim foi bom, porque a minha terceira parte da viagem, segunda parte da viagem, foi ir pra Liverpool. Meus pais têm um casal de amigos lá, então eu passei o Natal e o Ano Novo em Liverpool. Foi muito legal, porque foi como se fosse uma host family. Então eu peguei a cultura, tive contato com a cultura, passei o Natal completamente diferente do que a gente tem aqui. O Ano Novo também foi completamente diferente do que eu imaginava, mas foi muito bom, foi muito, muito enriquecedor também ter essa vivência lá. E eu pude fazer passeios que provavelmente eu não teria feito se eu tivesse por minha conta, se eu estivesse sozinha. Porque eles tinham carro, então era mais fácil locomover, mais rápido. Eu não tive que gastar com locomoção lá, nem com alimentação. Então foi muito bom, assim, eu ser hospedada pelos amigos dos meus pais, foi uma oportunidade muito boa. E que o cara ele é português e a mulher é britânica mesmo. Então quando eu tive dúvida de como me comunicar, a gente conversava em português, enfim, deu tudo certo. Depois, aí a terceira parte mesmo foi meu intercâmbio, que eu fiquei 4 semanas na Escócia, e aí eu fiquei numa acomodação. Tiveram 2 dias, os primeiros dias antes da acomodação liberar, eu fiquei sozinha no hostel, mas isso foi tranquilo. E a quarta parte, eu fui para Portugal ficar na casa de uns amigos também, mas eu fiquei só 3 dias, porque o stopover da TAP, eu recomendo isso muito, se você for voar de TAP, você pode ficar até 5 dias em Lisboa ou em Porto, então foi de graça ficar lá. E eu não gastei tanto também porque eu pude ficar na casa dos meninos e eu não tive que gastar a locomoção que já estava inclusa no voo da TAP. Nessa Eurotrip, assim, a gente aprendeu muita coisa em conjunto e eu aprendi muita coisa individualmente também. Então, assim, a gente ficava em hostel com esse grupão, acho que eram 30 pessoas, sei lá, 20 pessoas. E a gente tinha um quarto para cada 5 pessoas, mais ou menos, só que eram as pessoas que a gente conhecia, então não é como ficar no hostel normalmente. Mas a experiência foi muito boa, porque a gente descia pro bar do hostel, a maioria dos hostels tinha isso, então a gente ia de galera pros bares próximos à noite, assim, e era muito bom porque a gente acabava conhecendo gente de fora, que também a gente trazia pra dentro pra aquela noite, pra pessoa não ficar sozinha no hostel e tal, porque a gente tava viajando sozinha. Então foi uma experiência muito boa, eu voltaria a viajar ficar em hostel por causa disso. Eu percebi que todo mundo que viaja sozinho no hostel quer se comunicar com outras pessoas, quer conhecer gente nova, enfim. Foi muito bom por causa disso. E alguns lugares da Eurotrip eu já conhecia, então foi rever isso com outros olhos, com outras pessoas que também têm outras culturas, então foi muito bom. Vale muito a pena viajar, ainda mais se você tá lá. As viagens
muitas vezes são baratas. Nesse caso do tour, eu estava viajando de ônibus com o pessoal, mas se você for viajar sozinho também é super tranquilo. As passagens são mais baratas, tem trem, enfim, tem muita opção. Acho que vale muito a pena arriscar viajar para vários lugares que você tiver de intercâmbio na Europa. A 10ª é para saber o que essa experiência te acrescentou logo quando você chegou no Brasil. Eu aprendi, obviamente, muito inglês. Eu aprendi o inglês todo misturado, porque eu tinha inglês norte-americano, a gente aprende no Brasil inglês norte-americano. Depois tive contato com os australianos, então era outro sotaque, outras expressões, outros termos. Depois eu fui para o Reino Unido, então meu inglês com um mix, e eu consegui melhorar muito a minha compreensão do inglês, era o meu principal problema. E eu acho que eu cheguei num nível muito bom de compreensão do inglês, foi muito bom, até melhor do que como eu falo ou escrevo. Então isso foi uma das melhores coisas para mim, experiência. E eu acho que isso vai abrir muitas portas para mim no futuro, tanto agora como já tenho visto, mas eu tenho intenção de morar fora, então isso também foi muito bom, porque eu já tive o contato, já sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que procurar, e meu inglês melhorou muito, obviamente. Além disso, óbvio, eu aprendi a ser muito mais comunicativa, porque eu ficava ainda receosa de me comunicar com as outras pessoas, algumas vezes, mas no intercâmbio foi perfeito, assim, eu desenvolvi muito isso, então eu trouxe essa comunicação pra cá também, aprendi a julgar um pouco menos e ser mais compreensiva com as outras coisas. Uma experiência que eu percebi é que eu comecei a mergulhar muito mais no Brasil, então quando as pessoas falavam alguma coisa sobre o Brasil, eu defendia, igual quando alguém fala mal de sua mãe, entendeu? Não pode falar mal da sua mãe, ninguém pode, então é isso. Eu comecei a defender o meu país muito mais do que eu defendia antes, e era muito bacana isso. E acho que a última coisa foi que eu me tornei uma pessoa muito mais responsável, muito mais organizada, porque eu fazia tudo por mim, então não tinha ninguém, nem meus pais podiam me ajudar, nem meu irmão, ninguém podia me ajudar, eu tinha que resolver. Então eu me tornei muito mais responsável por causa disso, e também me tornei muito mais organizada. Então eu era uma pessoa muito desorganizada, tanto nas tarefas quanto meu quarto era uma zona, isso melhorou muito, eu comecei a ser mais metódica com as coisas, e ainda sou uma ligada no 220, ainda faço as coisas atropelando, mas eu me organizo um pouco mais em relação a isso. E a bagunça do meu quarto é muito menor, eu comecei a fazer menos questão das coisas materiais, que eu posso ter menos coisas, enfim, foi muito bom pra isso, pra aprender que eu não preciso do tanto que eu tinha e tenho, eu consigo me adaptar, então aprendi muito em relação a isso, foi muito bom. E aí, por último, é pra você deixar uma dica aí pra quem tá indo estudar lá, né? Pra quem tá indo fazer intercâmbio, pra quem tá indo viajar, deixa uma dica pra essa pessoa. Por último, já, dicas, deixa eu pensar, tem várias. A primeira eu já dei, a doleira, o negocinho da boca pro inverno, pouca coisa na mala. O que mais? Uma coisa boa. Eu sou vegetariana, então a comida do avião não me atendia, e aí eu descobri que tem como você pedir pra companhia aérea pra ela te servir um prato específico vegetariano. Só que a melhor parte disso é que a comida vegetariana vem antes da outra. Então eles vêm com a bandejinha vegetariana, colocam no seu negócio, vão embora, depois é que eles vão passar com o carrinho pra todas as outras pessoas. Então a comida fica mais gostosa porque ela tá mais quentinha, mais fresquinha, dentro do possível. E ela é um pouco mais saudável, então você não fica empanturrado, sabe? Com a comida do avião, isso é muito bom, isso valeu muito a pena. Mesmo se eu não fosse vegetariana, eu acho que eu começaria a pedir a comida vegetariana. O único ponto é que a sobremesa é fruta, então se você não, sabe, se você queria muito comer um bolinho, um pudim, você vai receber fruta de sobremesa, mas eu não liguei. E a fruta estava muito fresca, então eu acho que uma coisa que vale muito a pena, mesmo se você não for vegetariano, é pedir a comida vegetariana do avião em vez da comida normal. Outra dica é baixe o Tinder ou qualquer outro aplicativo semelhante. Eu fiz muita amizade por causa disso, mesmo, só amizade. E foi muito bom, assim, até pra nativos, pra me mostrarem, não nativos, né, mas pessoas que moram lá, pra me levarem para os lugares que provavelmente eu não conheceria numa lista de lugares turísticos pra visitar. Então eu conheci lugares diferentes, de fora do normal. O pessoal que morava comigo também baixou, então a gente acabou fazendo um grupão de amizade, então não era um grupo inteiro, mas uma pessoa ou outra e tal, a gente fez amizade, foi muito bom. Então a recomendação é essa. E eu pratiquei muito meu inglês, obviamente, por causa disso. Então no tempo que eu estaria
no meu quarto, talvez estudando sozinha, eu saía, tinha uma companhia para eu ver o lugar que eu estava indo, então isso me fazia praticar ainda mais o inglês, ainda mais melhorar minhas habilidades de comunicação, enfim, foi uma coisa que foi muito bom para mim. E as outras pessoas que moravam comigo também falaram que isso foi uma ótima sugestão. Então é sem medo de ser feliz. E tem outra coisa também que eu lembrei agora, de um palácio que eu visitei, que se você, no final, você pode pedir para você assinar o seu ticket e você pode voltar lá de novo de graça. Eu acho que a entrada é 14 libras, mas você pode ir de novo de graça. Eu só descobri isso no último dia da minha viagem, então não pude aproveitar isso. Mas fica a dica para alguém ser mais esperto que eu e poder visitar o palácio 2 vezes, ou então visitar uma parte do palácio e outro dia voltar a visitar outra parte, porque é uma coisa grande, né? Então você pode ir em 2 dias diferentes, pra você não ficar tão cansado. Então você gostou, quer ir de novo. Enfim, acho que é só esse tanto de dica. Pensar em mais alguma coisa, qualquer coisa eu conto pra vocês e a Tati coloca aí no final. Enfim, acho que acabou. Obrigada pelo convite, amiga, adorei falar sobre essas coisas. Poderia ficar o dia inteiro contando caso aqui, porque foram muitos lugares que eu visitei, muita gente diferente eu conheci. Enfim, acho que foi a melhor experiência da minha vida. Eu lembro com muito carinho dessa viagem. Foi assim, muito maluco, porque eu tava perto da pandemia, né? Então eu tava sempre uma semana antes do que o Covid estava chegando. Eu dei muita sorte de voltar pro Brasil, assim, 2 semanas antes da quarentena. Então, assim, foi um momento perfeito pra eu ir. Foi tudo perfeito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que a Vicky tá ajudando em muita gente com a experiência dela. Vicky, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada por estar aqui. É muito especial te ter aqui comigo. E muito obrigada por todo mundo que chegou no final do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Caso você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal. Compartilhe com outras pessoas também, para chegar em mais gente. Mais pessoas verem esse vídeo incrível. E é isso, um beijo e até a próxima.